história de Mariana Pineda, que nasceu no dia 1º de setembro de 1804, em Granada, na Espanha, e foi morta pelo garrote vil no dia 25 de maio de 1831, aos 28 anos de idade, deixando 3 filhos. Mariana Pineda foi uma mulher acusada de estar lutando contra o rei. Era o reinado de Fernando VII. O padre lhe diz: filha, perdoe este homem, o que ele vai lhe fazer? E assim, do seu quarto, Mariana Pineda é vestida com a roupa onde sofreria o garrote, que era uma morte extremamente cruel. Aqueles dias eram dias que pessoas lutavam pela liberdade. E Fernando VII enviou uma busca à casa de Mariana Pineda, que era uma viúva, e encontrou alguma coisa que não lhe agradou. Então, mais que depressa, fizeram um julgamento. E eles lhe disseram: senhor, é hora de partir. Mariana começou a sua longa caminhada até o palácio, onde receberia a condenação final. Os religiosos da época acompanharam-na, como também pessoas ligadas à monarquia e à política. Mas Mariana Pineda não demonstrou nenhum temor, caminhando em direção à morte. O seu coração vibrou quando muitas pessoas lançaram pelas janelas material de luto, tarjas negras enormes eram lançadas pelas janelas dos prédios, para que todos soubessem que aquelas pessoas não aceitavam de forma alguma a decisão do rei, que era tirar a vida desta viúva. Granada, uma terra de liberdade, puseram-na em um cavalo e foi lido para ela a sentença de morte, e todos que lutassem contra a morte que haveria de vir sobre ela seriam também condenados à morte. Porém, muitas pessoas acompanharam Mariana até o seu momento final. Soldados armados com baionetas impediram que o povo acompanhasse esta grande heroína. Porém, Mariana Pineda, deixando seus 3 filhos, crianças ainda, caminhou
em silêncio para a morte. Muitas pessoas demonstraram com as tarjas negras que não concordavam com a decisão do rei, porque eles sabiam que aquele julgamento foi um julgamento falso. Mas como vocês sabem, homens se vendem. Eles têm medo daqueles que estão sobre eles. Mas muitas mulheres no passado se levantaram contra os tiranos que destroem a esperança da humanidade. A cavalo, seguida por militares fortemente armados. Lá vai Mariana. O povo protesta. Há protesto em toda parte. Não permitem que o povo acompanhe a grande heroína. Porém, com o destino selado, flores pelo caminho, esta mulher destemida mostrou ao mundo que não tinha medo do rei, não tinha medo da morte. A liberdade está acima de qualquer conquista nesta vida. Muitos que nesta época apoiaram o rei também não estavam satisfeitos, mas tinham medo de se revoltar contra o monarca. O povo insistia, e já o carrasco estava no seu lugar tradicional, esperando pela vítima da sociedade. Mariana Pineda subiu o cadafalso e neste momento recebe a oração de um sacerdote. E o sacerdote diz: minha filha, Deus te receberá na eternidade. A cruz foi beijada. O povo assistia na praça. Então lhe aplicaram o garrote vil. Primeiro os ferros para que os pés não se movessem em defesa na hora da agonia da morte. Depois, o garrote era aplicado. Armas construídas no passado para lutar contra aqueles que eram contra as injustiças. O garrote é colocado. Mariana fica em silêncio. Neste momento, o céu começa a escurecer e é aplicado a morte a ela. No garrote vil, uma chuva inesperada começou a aparecer no horizonte e a tarde foi molhada por uma chuva que ninguém podia esperar. Ó Rei, naquele dia tu pagarás